Olá, olá! Muito boa noite. Que alegria! Última atividade online da segunda edição do Festival Eloá. Com minha amiga queridona Ellen Ascioli. Eu falei um pouquinho sobre ela lá na postagem que eu fiz, chamando para o Instagram. A bio dela é enorme e ela resumiu, acreditem, resumiu bastante, foi ainda humilde, porque ela podia falar muito sobre ela, né? Então não é à toa que a Ellen foi escolhida aqui para fechar com chave de ouro essa lindeza do meu coração chamada Festival Eloá. Essa segunda edição, que foi ainda mais emocionante que a primeira, se é que é possível. A Cris participou da primeira, né, junto com as mulheres maravilhosas das Sassuraras, do Tapajós. Fizeram uma oficina de carimbó para a gente, diretamente de Santarém. E foi uma energia que me puxou e eu estive. Mas eu falei, eu vou logo, porque eu preciso estar nesse lugar. E fui lá, foi assim, que presente, gratidão demais. Então, a Ellen está aqui de novo, a segunda edição. Que é amiga, vai junto em todas as paradas. Amiga, eu sei que a sua agenda é super puxada, então, nossa, gratidão mesmo por abrir assim seu espaço, seu coração para estar com a gente e falar das suas experiências tão maravilhosas que eu sei que vai contribuir demais para a gente. Gratidão, só ouvidos. Obrigada, Júnia. Eu estou muito agradecida pelo convite. Esse espaço é um espaço bem legal e eu gosto muito de falar do tema que eu vou falar aqui hoje, essa troca, são poucos os espaços que eu tenho estado para falar disso diretamente, sempre eu falo em espaços que tem mulheres, que é uma temática que eu amo, empoderar, trabalhar, né, nessa troca e empoderar mulheres, como que a gente se fortalece juntas. Eu fico muito feliz por estar tocando essa iniciativa maravilhosa, que ela é disruptiva para esse mundo que a gente vive hoje em dia, que é bem quadrado. Então, estou bem feliz com essa oportunidade. E aí, antes de começar, eu queria conhecer um pouco de quem está aqui, né? Entender, assim, pode falar o nome e o que é que faz da vida. Não precisa falar que forma, mas o que é que faz da vida, assim. Quem vai começar? Se quiser escrever também no chat, né? Pode ser uma. Ah, mas abrir o vídeo é sempre melhor, né? Ah, tá. Oi, boa noite, queridas. Boa noite. Boa noite. Então, eu sou uma paraense no Tocantins há mais de 30 anos, quase a idade da capital, né? Que vai fazer depois de amanhã 33 anos. E vim para cá adolescente, né? Do estado do Pará. E sou bióloga, mãe de 4 crianças. Obrigada, Renata, minha conterrânea. Ah, sim, legal. Aqui, alguém vai querer falar? Tem o Ivanci, né? Fabiana, Andréa Baima. Está todo mundo quietinho. Pois é, o pessoal está tímido. Então, eu vou começar falando aqui também, aí depois vocês pegam a vez de novo. O meu nome é Ellen Ascioli, sou paraense, e eu me formei em biologia, fui para o mestrado em ecologia e conservação. Então, a princípio, eu era bióloga também, Renata.
dessas bem tradicionais, de ir para o campo fazer coletas. E depois de um tempo, a minha carreira ficou tão sou tão múltipla que eu não consigo mais me definir em uma coisa só, em uma profissão unilateral. E eu sou autodeterminada indígena da etnia Sateremaué, né, com os traços que vêm da minha bisavó. Fiquei muito feliz que nós temos um parente aqui, o Mura, com a família dele. Isso é ótimo, ter parentes nesses espaços. E eu sou uma ativista no meu dia a dia. Né? No dia a dia eu sou ativista e formalmente eu trabalho numa organização com um programa de mudanças climáticas. Mas, para além disso, eu sou cofundadora de uma associação de mulheres indígenas chamada Suraras do Tapajós. E depois que essa organização se formou, então o meu viés para o trabalho com mulheres ele passou a ser muito mais forte. Por quê? Porque quando a gente resolveu formar a associação, porque ela começou como um coletivo, porque a gente fazia rodas de conversa. E nessas rodas de conversas, que eram rodas de acolhimento, a gente ouvia as mulheres falavam da violência que elas sofriam. E aí a gente começou a perceber que, apesar de elas falarem das violências que elas sofriam, elas não sabiam, muitas, que elas estavam expostas a muito mais violência do que a que elas descreviam. E aí a gente começou a trabalhar e a gente percebeu o quê? Depois de algumas rodas, que essa violência ela estava alicerçada, na falta de conhecimento, e 2, na falta de dependência econômica. Então, esses eram pontos cruciais. No entanto, mulheres que eram independentes financeiramente, dentro desse grupo que a gente trabalhava, né, elas não eram empoderadas, porque muitas vezes o que acontecia? Ela colocava mais dinheiro dentro da casa, mas a mulher empoderada é a mulher que toma a decisão do uso do dinheiro. Ela que fala como o dinheiro vai ser usado. Então, assim, e aí isso me fez ir muito mais para esse caminho de trabalhar com mulheres. E então aí a gente começou a desenvolver, viramos uma associação para poder desenvolver, captar recurso para trabalhar com essas mulheres. E aí a gente trabalhava com essas mulheres como? As mulheres são indígenas, né, de diferentes grupos, aqui no território do Pará, que eu estou, em Alter do Chão, especificamente. E a outra coisa é que essas mulheres de diferentes idades, então a gente tinha desde de jovens a anciãs, nós temos, né, até hoje. Mas uma preocupação nossa era, a gente tem que acolher também a gente que está fundando a organização, porque para permanecer na luta, a gente também tem que se acolher. E aí nós criamos um grupo, a gente começou a tocar carimbó, que é um ritmo típico aqui do Pará, a gente dança e toca, que também era um estilo que ele é muito patriarcal, então os homens tocam carimbó e as mulheres só dançavam. E a gente montou uma banda completa de mulheres em todas as posições, cantoras, instrumentistas, banjo, curimbó, em todos os instrumentos as mulheres, é só mulheres. E aí a gente começou a inspirar outras mulheres a também terem espaço nos instrumentos no carimbó. Então, ao mesmo tempo, essa era uma forma da gente se fortalecer, né? Ai, muito trabalho, então vamos tocar e vamos cantar. Então, a gente fazia esse cuidado com a gente. E dentro da associação, a gente chegou num ponto de falar bem assim, nós viramos uma banda
né, um grupo musical, que é assim que a gente fala, um pouco famosinho. A gente tem uma página no Instagram, depois eu vou colocar aqui, chama Surara do Tapajós. Nós temos um CD no Spotify, no Deezer. As músicas são muito legais, tem muitas músicas autorais. E diz que aconteceu, as mulheres começaram também a ocupar espaços nos grupos de carimbó que já não eram mais só de dançarinas. Então, essa revolução começou a acontecer. E eu trago essa questão da associação aqui, né, das Suraras do Tapajós, vou escrever o nome aqui para vocês verem, porque foi o meu despertar para a questão profissional. Por que que eu, fora do meu ambiente de trabalho formal, né, o que gera dinheiro para mim, eu não trabalho com uma temática que eu tenho muita experiência em campo? Por que que eu não consigo? Por que que eu não consigo? Não, por que que eu não alio, né, as duas coisas? E desde que eu tive essa ideia, eu comecei, então, a me vender como profissional, a oferecer o meu trabalho como profissional com esse viés também. Porque as mudanças que eu espero que elas ocorram, elas perpassam pelo reconhecimento de quem nós somos, né? Para a gente sair desse local que, de forma estrutural, a sociedade, a gente é como se fosse um objeto, né? Que é como a natureza. Mulher e natureza são objetos, isso já fala no ecofeminismo. Então, todo mundo acha, a sociedade, de forma geral, os sistemas, eles fazem o uso de natureza, de meio ambiente, de mulher, da forma que lhes cabe. Então, quando a gente, depois que é mulher e se entende como um ser, e que a gente está nessas amarras todas, a gente começa a contestar no dia a dia, em tudo que a gente vê. Então, é como se caísse uma venda dos nossos olhos. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Porque eu nem comecei a falar ainda da parte da parte de que a gente vai falar mesmo nesse momento, nessa troca. É uma troca, então, tudo que vocês falarem, tudo que vocês quiserem trazer aqui, é válido, sabe? Porque a gente vai crescendo juntos, né? A gente, em todos os momentos, sempre eu aprendo com as pessoas com quem eu troco. E elas sempre me fazem pensar em coisas que eu, às vezes, não tinha pensado, ou então readequar ideias que eu já tinha. Porque as vivências são muito diferentes. Então, sintam-se à vontade para perguntar. Tá bom? Coloquei o nome do grupo no chat, chama Suraras do Tapajós. E as músicas são lindas, gente. São maravilhosas. Que grupo! Vale demais acompanhar. Amiga, E aí, tá lindo. Estou aqui. Vendas estão caindo, não é mesmo, pessoal? As vendas estão caindo. Vai que vai. E aí, gente, depois que eu comecei a me dar conta disso, né, da gente se posicionar, não ter medo de se posicionar enquanto mulheres. E aí isso é bem importante. Por quê? Porque, inclusive, até mesmo para a gente questionar os nossos direitos, a gente foi inibida, a gente cresceu para não questionar. Quando você está no ambiente de trabalho e você vê o seu colega, ele ficou bravo porque ele está ganhando pouco, ele vai lá e reclama com o chefe, a gente não tem coragem, porque a gente é moldado para não falar. A gente é moldado para sorrir, para aceitar, para ser compassivas, né? E aí eu trago isso mais para o que eu atuo muito paralelamente ao meu trabalho.
também, ainda, que é uma vertente que eu chamo das mulheres. Por que que a mulher ativista, ela não ganha pelo que ela faz? Essa mulher que é ativista, ela tem a agenda lotada, manhã, tarde e noite. Mas nenhuma atividade dessa, ela é remunerada. E aí eu trago o seguinte: o autocuidado para além do skincare. Por quê? Porque autocuidado não é só a gente acordar de manhã e fazer a limpeza da nossa pele, e fazer a limpeza do nosso cabelo, ter o cuidado com a nossa alimentação, né? Ter um cuidado, ter uma alimentação consciente, de onde vem o nosso produto, e que produtos a gente usa para fazer essa limpeza do nosso corpo, né? Essa é uma coisa que eu não falo muito, mas assim, eu já uso produtos que são veganos, naturais, 100% naturais, bicarbonato no cabelo, escova de bambu. Isso é meio que trivial, mas, além disso, tem uma outra coisa, que é, se eu me reconheço enquanto esse ser potente, que sou formada em biologia, mas, para além de ser formada em biologia, eu faço sabonete, eu vou para um grupo de discussão da minha associação e lá eu faço moderação do evento. Além disso, eu faço cards em casa para os eventos paralelos. Cuido dos animais, então, sou protetora. Por que que eu, enquanto esse ser tão completo, não anexo essas habilidades no meu portfólio profissional que vai prestar o serviço lá para aquela empresa que está me pagando? E isso acrescenta 30%, 40% no valor da minha hora. Então, por que eu trago isso aqui? Porque quando eu tenho um profundo conhecimento do meu valor, eu estou trabalhando a minha autoestima. Só que nós somos tão engendradas a, inclusive, não enxergar, que a gente não consegue se valorar direito. Mas essa valoração que ela entra na forma de dinheiro, ela permite que a gente se cuide de verdade, que a gente adquira os alimentos. Gendrada é quando é moldada, essa moldura. Então, a gente é o tempo inteiro emoldurado num espaço, para a gente não ver além do que a gente é, para a gente ver muito, quer dizer, muito menos do que a gente é de fato. E a gente não precisa, inclusive, seguir esse padrão de eu sou só isso, porque nós somos multi. E todas essas habilidades, elas são complementares. Elas são complementares e elas são utilizadas de forma inconsciente em tudo que a gente faz. Então, por que quando eu estou lá fazendo uma negociação, eu não consigo me colocar nessa posição? Não sei se vocês, não sei quantas de vocês já ouviram falar da síndrome da impostora. E aí, os homens, quando eles vão concorrer a uma vaga de emprego, aí eles preenchem ali entre 60% e 70% dos critérios da vaga, né? O homem, ele já se sente potencialmente um grande concorrente nessa vaga. A mulher, para ela se sentir uma concorrente potencial numa vaga, ela tem que preencher entre 80% e 90%, pelo menos. Isso tem a ver com o quê? Com auto-boicote. Isso tem a ver com esse engendramento, essa molduração da sociedade para a gente não enxergar quem nós somos. Só que o autocuidado, ele parte de eu enxergar quem eu sou. Mas para eu enxergar quem eu sou, eu preciso
entender que existe um sistema cruel, midiático, social, que ele é construído para que eu não enxergue. E essa desconstrução, ela é diária, ela é assim, ela tem que acompanhar a gente o tempo inteiro. Porque aí, quando isso cai, quando essa venda cai, a gente, sabe, nossa, mas eu faço isso, olha como eu sou maravilhosa, nossa, faço isso, inclusive eu faço isso lá no trabalho também, eu levo essa minha habilidade que não está na minha formação, que eu falo formação formal, que é essa formação que eu preciso, né, ter diplomas, etc. Eu carrego ela para dentro da profissional que eu sou. Né? Então, aí eu falo, o skincare, ele não paga a nossa conta, mas o nosso trabalho bem feito, ele nos permite fazer skincares que são, de fato, renovações para a gente. Por quê? Porque a gente se enxergou. É um ciclo, né? Para eu entender quem eu sou, eu estar feliz, eu preciso primeiro romper essas barreiras. A gente não é muito inocente, porque a gente fica durante tanto tempo achando que a gente pode fazer só. A gente tem que fazer, mas a gente precisa entender que existe um sistema todo que ele está ali posto para que dificulte esse nosso caminhar. E aí ele surge desde que nós somos pequenas, quando a gente é criança, né? E aí eu trago aqui para citar, não sei quantos conhecem a Júnia, que me apresentou, inclusive a Valesca Zanello. Isso impacta diretamente em quem nós somos como mulher, em quem nós nos vendemos, e a posição como profissionais, e a posição que nós ocupamos na sociedade. Que é, né? A mulher, ela nasce, como diz Valesca Zanello, vou colocar o nome dela aqui, a mulher nasce para amar o homem. E o homem nasce para amar muitas coisas. E, para mim, isso é muito importante. Por quê? Porque como isso se reflete de uma forma direta assim, na sociedade, o homem, ele foca na carreira, né? Porque ele gosta das coisas, essas coisas estão relacionadas a ele ter sucesso financeiro para conseguir comprar. E a gente vem nesse pacote, a mulher vem nesse pacote. Porque se ele é bem-sucedido, ele entende que ele vai ter mais chance de conseguir o produto que ele entende que é a mulher. E se a gente trabalha essa questão também, na gente se enxergar enquanto esse ser potente, que também nasceu para amar não só outros seres, mas a gente tem direito também de gostar e de querer coisas, a gente começa a entender e a enxergar todas as nossas habilidades. E eu não estou falando aqui de que as habilidades também, muitas delas, principalmente as que são atribuídas às mulheres, elas têm sido construídas socialmente. O cuidar do outro, ele é atribuído à mulher, né? Isso não é simplesmente porque nós somos mulheres, e também é uma construção social. Claro que a gente vem... Eu tenho um cuidado ancestral que eu trago, né? Que eu trago do meu povo. Eu cresci numa comunidade ribeirinha até meus 4 anos. Eu entendo que ali, sim, a minha avó, minha mãe, meu avô, tal, cada um tinha uma posição social. Mas quando eu saí daquele meio mais rural para esse meio urbano, eu percebi o quanto, ao longo dos anos, claro, o quanto que a questão do gênero ela é moldada, a gente está moldurada. Eu lembro, Júnia, lembras quando a gente tinha o nosso grupo? Eu e a Júnia, que somos amigas de longas datas, assim. Tem quantos anos já que a gente tinha nosso grupo? A gente tinha um grupo que chamava Permita-se.
A gente tinha um grupo que chamava Permitas, que já era um grupo que era só de menina, e a gente falava assim, quarta-feira, é o nosso dia, a gente não vai falar desses homens, a gente vai falar só da gente, vamos beber um vinho, a gente sempre comprava um vinho e tal, era o espaço das mulheres. Então, a gente já vinha há muito tempo, hoje a questão de gênero, ela tá transversal, todo o espaço que a gente vai, as pessoas estão falando de gênero. De forma superficial, muitas vezes, porque tocar na raiz e fazer os sistemas mudarem é outra coisa. Né? E aí a gente já falava disso. E entender-se como esse ser potente que é ser mulher é muito libertador para a nossa autoestima. E se a gente tem autoestima, a gente tem conhecimento de quem nós somos, independente dos nossos corpos, porque todos os corpos são belos, a gente floresce, sabe? A gente começa a ver a vida de outra forma. Uma coisa que vem à tona é quem a gente é dentro, porque isso transpassa esse corpo físico. E aí eu falo isso porque eu mesma já, durante muitos anos, eu sempre me preocupei muito com a questão da aparência. E aí isso também tem a ver com a questão social de ser mulher e de querer ser escolhida, que é uma coisa que Valesca Zanello fala também. Então, para ser escolhida, eu queria estar dentro de um padrão. Eu nunca estaria dentro desse padrão, porque o padrão, quem está na primeira fila desse padrão são as mulheres brancas e louras e magras, jovens. As jovens. Então, assim, mesmo as magras louras, elas vão lá para o último local da fileira, porque elas vão ficar velhas, e as velhas entram junto, ficam no final da fileira, como citava a Valesca Zanello, como as negras e as indígenas, que são as últimas no final dessa prateleira aí. Então, eu queria muito. E aí, eu me submeti a um procedimento estético extremamente invasivo, né? Coloquei prótese de silicone, e recentemente eu tirei. Eu vinha há algum tempo querendo tirar a prótese de silicone, eu tinha conversado com algumas amigas minhas, eu falei, vou tirar, acho que não tem nada a ver com quem eu sou hoje, eu não me reconheço nesse corpo com prótese de silicone. Eu quero ser vista tal como eu sou, sem essa coisa externa. E aí, a prótese de silicone rompeu. E aí, nisso que ela rompeu, eu descobri que existia um câncer ligado à prótese de silicone, que existiam doenças ligadas à prótese de silicone. Entrei na menopausa com 38 anos, que a minha menopausa, inclusive, precoce, poderia estar relacionada à prótese de silicone. Então, várias coisas. E depois que eu tirei, o meu seio está todo retalhado, eu falo, cheio de cicatrizes. Mas eu estou tão mais feliz. E, assim, para mim, é muito claro que todos os corpos são belos. Todos. Não existe um corpo que ele é mais belo que o outro. Porque isso foi uma construção. Isso é o que colocaram. Então, a gente tem que fazer essa construção, essa desconstrução todos os dias na nossa cabeça mesmo. E principalmente, não é só relacionado a nós, mas é olhar para um amigo, sabe? Para a pessoa que passa na rua. Nossa, que pessoa bonita! Que linda! Então, de fato, a gente enxergar, né? E entender que esse padrão que está posto aí, ele não representa a diversidade que existe nas sociedades. E ele é cruel, porque ele massacra, porque ele exclui. E se a gente não começa a entender isso,
a gente sofre. E se a gente começa a entender isso, se a gente começa a entender a partir de nós também, que tudo nosso, sabe? Nosso cabelo ficando branco é bonito. O nosso corpo mudando porque está chegando a menopausa também é bonito, é um processo. É um processo bonito que você se descobre, nossa, entrou na menopausa, nossa, mas olha, mas hoje em dia eu tenho muito mais consciência de tal coisa. Quando eu era jovem, eu sofria por causa de tal coisa que hoje não faz sentido. Então, assim, tudo são ganhos, né? Amiga? Nossa, tô respirando aqui, amiga. Uau, você engatou a primeira, foi lindo. Achei assim uma conexão incrível, várias conexões mentais aqui, vários hiperlinks sendo abertos. E Vanessa Zanello, musa maravilhosa, que trabalho fantástico, disponível no YouTube, no Instagram, a pessoa que sai ali da academia, né, dos trabalhos, consegue extrapolar e falar para a gente, nós meros mortais fora da academia, de uma forma tão simples, tão objetiva e tão prática. Ela não está falando lá de uma teoria X, Y, Z, está falando de algo da nossa vida que a gente é só abrir os olhos e ver coisas que às vezes você está sofrendo, achando que é algo, um problema seu, na verdade, é uma questão que você foi ensinada a acreditar. Como a gente fez semana passada uma roda sobre maternidade compulsória, que é uma questão tão importante. Assim, em 2022, a gente ainda tem que falar sobre isso. Eu espero que daquela tempo a gente não precise mais falar. Assim, gente, não existe isso de instinto materno, por exemplo, né? E o quanto as próprias mulheres são violentas com as mulheres de um modo geral, né? Nas falas, nas cobranças, nas perguntas, né? Enfim, foi um tema muito, muito rico. E aí você falando dos corpos serem bonitos. Gente, eu acho isso de uma lindeza, que como que a revolução começa no meu olhar, no seu olhar. A revolução pelo amor, né, que é olhar o outro, conseguir tirar aquelas expectativas e, de fato, ver o quanto o outro ser humano é lindo justamente por ser único, por não estar dentro de uma moldura. Né? É bem isso. Essa questão que trouxeste da maternidade, para mim foi muito libertador. Eu nunca quis ter filho. E casei, e eu me via assim, muito pressionada para ter filho, né? E eu falava, inclusive quando eu casei, estava ali apaixonada, e o meu namorado na época falava, vamos ter um filho, acho que eu não quero ter filho, tá, mas então se a gente vai ter filho, vamos casar. E casei, falei, eu não quero, não estou reparando. E aí, eu fiquei durante anos achando que me sentindo estranha, porque eu não tinha vontade. E eu falava, gente, acho que vai aparecer a vontade quando eu tiver não sei quantos anos, quando tiver não sei quantos anos. E nunca apareceu. E depois que eu conheci a Valesca Zanello, para mim foi muito... Dois momentos foram muito libertadores na minha vida. Eu me divorciei e o meu ex-marido teve filho. Quando ele teve filho, foi muito libertador para mim. Porque eu vi ele tão feliz naquela família, eu falei, eu nunca caberia nessa família, essa família não é para mim. E a minha mãe falou bem assim para mim, ele sempre quis ter filho. Eu falei, nunca percebi de fato que ele queria ter filho. Então, assim, eu não estava nem ouvindo ele, porque para mim não era de fato uma opção, eu não queria ter, né? E aí, outra ficha que me caiu recentemente é que eu cresci com a minha mãe falando para mim que era muito importante eu trabalhar, que o meu filho, meu marido, era o meu trabalho. Então, o quanto isso me influenciou socialmente a não
crescer com isso de que o ideal era eu ser mãe. Provavelmente isso teve um grande peso nessa minha construção enquanto mulher, de que nem toda mulher nasce para ser mãe, como se fala socialmente, né? Porque a sociedade é cruel. Tem um monte de... A partir dos meus 32 anos, apareceram vários miomas no meu útero. A minha ginecologista falou, quem não pare criança, pare mioma. E eu tenho muitas amigas que têm filhos e que elas têm um monte de mioma também. Ou então, as pessoas já falaram para mim todo tipo de coisa também, do tipo, quem não... quem que vai cuidar de você quando você ficar mais velha? Clássicos. Mas eu não posso colocar uma pessoa no mundo para cuidar de mim. Eu nem sei se ela vai cuidar mesmo, enfim, mas não faz sentido. Ou então que eu sou egoísta. Ou então que quando você não puder mais ter filho, você vai se arrepender. Como eu não posso ter filho mais, não me arrependi até agora. E a Valesca Zanello fala mesmo, a gente nunca consegui conduzir uma pesquisa, porque eu nunca encontrei uma mulher que resolveu não ter filho e se arrependeu. Eu não tenho N amostral para isso. Então, assim... Mas eu queria ouvir um pouco disso. Aí eu vou falar mais uma coisinha aqui, que é o seguinte. E aí, eu comecei ano passado a fazer uns treinamentos com ativistas no Brasil, ativistas famosinhas, tipo filha do Chico Mendes, várias ativistas famosas, indígenas famosas, falando da questão desse cuidado que a gente tem que ter com a gente mesmo, mas a partir dessa perspectiva do meu tempo. Porque as ativistas, como eu falei antes, elas vivem super sobrecarregadas. É verdade, Acácia, muito, o tempo inteiro dá vontade de falar, não pedi tua opinião. Elas vivem sobrecarregadas. E organizações como a organização que eu trabalho, elas adoram palestrantes mulheres ou homens, ativistas, né? Vamos chamar o fulano e tal. E ninguém nunca remunera, né? E aí eu comecei a falar disso com as mulheres, para mim, assim, bom, eu tentei entender o que elas faziam, a maioria não desenvolvia uma atividade formal, então elas, de fato, não tinham dinheiro para pagar as contas, muitas choraram durante a oficina que eu ministrei, e aí eu propus para elas o seguinte, falei, olha, se você se formou em graduação ou não, isso não te impede de ter um currículo maravilhoso, porque para muito além do que a gente aprende na faculdade, que esse sistema de educação, a gente tem que lembrar que ele é um sistema eurocêntrico, né? E ele é um sistema que ele não nos ensina a pensar, ele nos ensina a replicar, porque não é interessante ter pessoas que questionam muito ele. E aí eu conversei com elas, vocês são pessoas que eu gostaria de ter trabalhando comigo, porque uma pessoa para escrever um texto, para digitar uma planilha, qualquer pessoa faz isso. Agora, o conhecimento construído, elaborado a partir da vivência que a gente tem, ativista ou não, ele é de um alto valor. E a gente tem que começar a trazer esse valor para o que a gente faz. E aí eu falei para elas, olha, então sentei aqui também com as minhas colegas da associação e a gente começou a refazer os currículos dela. Hoje a gente está com... Eu trabalho numa organização internacional, então hoje a gente está com mais 4 meninas daqui trabalhando em organizações internacionais. A gente repaginou o currículo delas
com tudo que a gente fazia para além da graduação, de cursos formais. E aí a gente fica feliz. Por quê? Porque a gente consegue ser remunerado de forma justa. A gente enxerga que sim, que a gente consegue ter um valor. E isso é importante. Não que a gente foque tudo em dinheiro, mas como eu consigo fazer jus ao meu tempo. Se eu consigo usar 10 horas do meu dia trabalhando coisas que são importantes para mim, eu consigo ter tempo para fazer trabalho pro bono, voluntário. Eu tenho tempo para pagar a pessoa que faz yoga comigo, porque aquela é a forma de geração de renda dela. Aí eu consigo ter tempo e dinheiro, né? Para pagar o Pilates, para aprender um instrumento. E é uma via de mão dupla. Por quê? Porque quem está do lado de lá, como eu trabalho com essas organizações, principalmente socioambientais, eu sempre falo, vocês querem esse... Mas por que a gente não começa a prever também nos projetos, pagar essas pessoas para fazer essas palestras, para fazerem isso, para fazerem aquilo? Porque aí elas estão prestando serviço que elas precisam prestar, e elas têm uma remuneração para pagar a conta delas e para ter lazer, e para poder cuidar de si. Porque para a gente estar feliz e tal, a gente precisa ter esse tempo, né? Então, tá muito isso. E sim, isso faz parte da gente, dessa nossa reconstrução. Por isso que é importante. Eu acredito que as outras pessoas estão assim também. Uau, uau. Né, Renata? Quer falar? Quiser abrir o microfone. Tô aqui babando e aprendendo muito. Ótima fala. Obrigada, Renata. Ellen, eu queria que você falasse um pouco, uma coisa que eu vejo com bastante frequência, mulheres que não têm graduação. E são pessoas fantásticas, mulheres, homens também, que eu conheço, né? Uhum. Pessoas que não têm graduação e sentem que não conseguem, não acreditam, sabe? E às vezes é uma pessoa incrível, por exemplo, um músico que eu conheço, fantástico, que se sente mal, se sente inferior porque não tem graduação em música. Mas ele é um músico com trabalho, com pessoas muito boas, assim, não é eu que não entendo nada. Eu também não entendo nada e falo, você é fantástico. Mas pessoas do ramo, pessoas consagradas que falam, meu, você é o cara. Mas no fundo, é isso que eu falo. Sabe aquele lado B da pessoa? Uhum. Eu gosto do lado B, né? Que eu sou psicóloga, eu gosto de saber assim, a camada mais embaixo. Porque essa que a gente mostra, o nosso bastidor, o nosso palco, é esse que a gente mostra, né? Que nem, tá vendo? Eu tô aqui, tô mostrando só a parte de cima, vocês não sabem o que eu tô vestindo embaixo, né? Eu enquadrei a câmera, ainda não tô mostrando o cômodo todo. Então, esse é meu palco. Agora, qual que é meu bastidor? Eu gosto de saber o bastidor das pessoas. Porque a gente tem acesso ao nosso bastidor, mas aí a gente compara nosso bastidor com o palco do outro e se sente péssima. Então, profissionalmente, isso fica... Algumas pessoas isso vai refletir mais na área emocional, de relacionamento, de autocuidado. Agora, a gente está falando aqui da a parte profissional. É incrível o como que a pessoa é muito visível e é muito fácil de perceber. O tanto que a gente olha, a gente conhece as pessoas, ela é incrível. Aí ela vem fazer um trabalho, você se chama,
né? Vem, faz aqui, isso aqui. A pessoa trava, a pessoa adoece, a pessoa se boicota de várias formas. E às vezes você vai conversar e ela te fala, não, mas eu nem tenho uma graduação. Ou então assim, mas eu não sou tão boa assim. Então ela começa, ela até vem, mas aí o discurso de apresentação é assim, eu sou dona de casa, sabe? Sim, sim. Já começa se botando lá embaixo. Então, aí tem gente que tem graduação que aí fica até pior. Eu sou também com vergonha. Não, porque assim, na verdade, eu sou psicóloga, sabe? Porque, sabe assim, na verdade, eu sou psicóloga. Desculpa para existir no mundo. Quase isso, né? Isso é um reflexo muito do padrão que está posto. As pessoas querem se enquadrar. Só que a gente tem muitas habilidades, e o que eu sempre falo, quando eu vou sentar com alguém de forma prática para construir um currículo, eu falo assim, não me importa se você tem curso e diplomas para provar que você fez qualquer coisa, eu quero saber o que você faz. Pergunto para a pessoa isso, o que você faz? Aí ela fala assim, eu toco música, eu toco violão. Aí eu vou lá colocando, toca violão. Você já ensinou alguém a tocar violão? Ensinei o meu primo. Ensina violão, tem habilidade para ensinar. Você já participou de reunião? Eu vou na reunião do bairro, da associação da comunidade, sempre que tem. Participa de processos colaborativos de gestão territorial. Então, a pessoa ela começa a falar, e aí dali eu vou extraindo quem ela é. E aí dali ela sai com um currículo, que ela fala, gente, eu não tinha nada no meu currículo. Isso é muito fantástico, porque eu já peguei currículo de pessoas assim, que a pessoa fala bem assim, Ellen, o meu currículo é gigante, que eu fui escrava. Ai, que idiota, gente, eu fui escrava da academia, então eu fazia muita coisa. Mas, assim, eu pego o currículo das pessoas, elas chegam para mim com meia página. Aí ela fala, Ellen, mas eu só fiz graduação, não sei lá o quê, em pedagogia, eu odeio pedagogia. Deixa eu ver, por que você odeia pedagogia? Você escreve super bem, essa tua forma de comunicar maravilhosa, tu aprendeu lá. Tem uma habilidade excelente em comunicação, eu falo. E aí eu começo a sentar com a pessoa e extrair as habilidades dela. E aí eu vou e pego e estruturo o currículo. Quem ela, quem eu sou? Coloco lá, faço um parágrafo primeiro, já começo o currículo dela. Quem você é? Sou Iane. Não, você não é Iane. Você é Iane, você é indígena. Você tem 30 anos. Você é uma guerreira, né? Ou então você é amazônica. Sou fulana, amazônida, tenho 40 anos. Começo falando, primeiro parágrafo. Cresci na Amazônia, tenho trabalhado com comunidades há 30 anos, há 15, há 10 anos, fazendo moderação de eventos, construindo os planos de gestão territorial do meu bairro, e etc, etc. Dali, você começa, você não precisa nem falar de formação. Você vai falando você vai descrevendo a pessoa pelas habilidades dela. Então, isso está muito, muito além do que quem a gente é quando a gente sai da graduação. Porque o diploma, ele é um papel que eu sei que anteriormente ele tinha um peso enorme, mas isso está mudando demais. Inclusive, para os campos de trabalho atuais, isso está mudando muito. A graduação tem um momento que às vezes as pessoas falam assim, bom, tem graduação? Sim ou não? E não quer saber que graduação, nem que graduação você fez.
Se você faz uma carta bem feita, você vai pensar, olha, eu não tenho graduação, mas eu morei no exterior, eu falo espanhol, eu falo inglês, ou eu falo uma outra língua indígena, tal, sei lá, sabe? Existem muitas formas de nós sermos e de nós oferecermos os nossos serviços, para muito além desse que está posto. E tem muito mais a ver com a gente sentar e se enxergar. Por isso que eu gosto de fazer o currículo da pessoa. Porque é como que ela se enxerga. Quando ela vai fazer o currículo, ela fala, eu não tenho nada. Ah, tá, então vamos fazer junto. E aí, quando ela vê que o papel vai se preenchendo, a minha amiga falou assim, Ellen, eu não tinha nada. Eu falei, claro que você tinha um monte de coisa. E aí ela começa a se enxergar. E isso altamente empodera ela. Extremamente autoempoderador. Porque ela se enxerga e fala, nossa, olha, não percebia que eu era tudo isso. Porque as habilidades você não aprende na faculdade. Não aprende. Eu não aprendi a fazer gestão fazendo biologia. Eu aprendi a fazer gestão no meu dia a dia ali, na comunidade, conversando, fazer gestão de conflito no meu dia a dia ali, com as minhas companheiras de luta. Então, essas habilidades que tem que ir hoje para o nosso currículo, é elas que nos interessam. E aí, se a pessoa ela tem noção disso, ela vai para qualquer espaço e ela vai com segurança falar, eu sei fazer isso, isso e isso. Que é quem a pessoa é. É isso que é incrível. Porque, por exemplo, eu pego o meu rolê mais é de terapeutas, né? Eu adoro saber o percurso da pessoa, né? Quais terapias que ela fez, quem é ela, né? E cada vez a gente vê isso no Instagram. O Instagram ele virou um portfólio, né, profissional. Então, as pessoas, eu quero saber daquele produto, mas eu quero saber quem está por trás. Quem é a pessoa que faz? Quem é essa pessoa? Né? Quando ela vem com essas habilidades, eu faço isso, eu sou essa, sabe? Isso aproxima muito mais. Né? E se ela toca, é incrível. A pessoa fala, não, mas o que tem a ver tocar violão? Gente, tem tudo a ver. Eu sei de você. Sim. Porque você me falar um curso, você está falando muito mais do curso do que de você. Então, você saber manipular ervas, saber medicar óleo, você saber cuidar de plantas, saber identificar plantas medicinais, você gestora do lar. Imagina! São muitas habilidades. Sim. E que a pessoa, não, mas imagina, isso aqui não é nada. É exatamente isso. Por isso que eu acho muito importante a gente enxergar o sistema como um todo. Então, esse trabalho de enxergar onde nos colocam, aí quando eu falo de sistema social, estrutural, é onde nos colocam. E aí, não, mas eu não quero estar só, eu sou um ser, eu falo muito no meu trabalho, eu em pouco tempo eu consegui dobrar o valor que eu ganhava, né? De salário, então eu dobrei mesmo. E aí, porque eu entendi que a minha habilidade, o meu conhecimento, ele valia muito, por mais que eu sempre falo para minhas amigas assim, se eu estou numa reunião e eu dou uma opinião muito importante, está pagando meu salário. Porque a minha opinião, ela traz a minha vivência de campo. E eles iam ter que contratar um consultor para falar aquilo, eles estão pagando muito mais barato para me ter do que eles teriam para contratar um consultor, etc.
e eles trabalham muito menos, eles vão ter muito menos trabalho em ter a gente na equipe falando de coisas que são tangíveis e que são importantes para esses processos. Mas isso tudo parte desse reconhecimento de quem você é. As coisas mudam, porque você não vai conseguir ser enxergado se você não enxergar quem você é profissionalmente, né? Aí você vai se posicionar de outra forma. Sim, inclusive na hora de colocar preços para as pessoas que são profissionais liberais. É uma questão, como colocar preço? Como colocar preço. As pessoas me perguntam muito sobre isso. Ellen, mas como... Duas coisas que elas me perguntam. Ellen, mas eu não tenho que fazer atividades gratuitas? Eu falo, tem. Quando você está no início da sua carreira, são essas atividades que você está fazendo que vão compor o seu currículo. Ok. Mas você tem que ter um limite. Depois de um tempo, você já vai escolher as atividades gratuitas que você vai. Aí você já vai começar a falar, tudo bem, eu vou, fulano, fazer tal palestra. Você pode me dar o transporte? Então, é gradativo. Aí chega um momento que você fala, assim, por exemplo, hoje em dia, eu faço palestras ainda gratuitas, eu nem sou tão famosinha assim. Mas eu faço para a ONU, por exemplo. Para a ONU, tudo bem, vou até um determinado ponto. Vai chegar o ponto que eu vou falar só se me pagar. Então, assim, mas que são estratégicas, né? E aí, mas por que eu faço? Porque aquilo ali vai somar em algum momento no meu currículo e eu posso concorrer a uma vaga na ONU. Então, em algum momento eu vou monetizar isso. Sabe? Então, você vai construindo essa sua carreira. E você constrói uma relação também de respeito com você. Uma relação de respeito com você. Porque senão, todo mundo, toda hora, fica chamando você para várias coisas. Eu tenho... alguns anos atrás, eu participava de uma associação aqui que chama Instituto Aquífero Alter do Chão. E aí, como associada, me chamaram para ir fazer uma oficina de moderação. Então, eu fiz um investimento em mim de R$10.000 em moderação. Então, eu fui treinada para fazer moderação, gastei R$10.000 para ser uma excelente moderadora e já moderei mais de 50, sei lá, 60, 70 eventos. Ok, só que eu lembro assim, rapidamente, mas deve ter sido mais. Eu cheguei lá e aí eu preparei, então, todo o documento, como uma moderadora faz. Preparei o fio lógico, que você sabe lá exatamente o que você vai fazer em cada minuto, o que tem que ter para ter aquele momento funcionando. Preparei o fio lógico, e a programação vai dentro, aí que explica qual é o objetivo, quais são os produtos que a gente tem que sair de lá, qual é a programação, como vai ser, e tudo que a gente precisa ter, todos os materiais e instrumentos que a gente precisa ter para o evento ocorrer. Mandei para eles. Eu cheguei lá, eles não tinham nem arrumado o espaço. Estava assim uma bagunça, a criança correndo de um lado para o outro, gritando, as mães lá tomando café da manhã, não tinham feito nada, não tinha material, não tinha nada. Fiquei lá, fiz a oficina, demorou 4, 5 horas, etc. Organizei. Eles não usaram nada do que eu fiz, praticamente, depois. Aí eles vieram me procurar esses dias. Isso tem 4 anos. Eu falei, gente, eu fiz um evento para vocês que eu cobro R$8.000 para fazer. Vocês simplesmente jogaram fora o que eu fiz. Eu não tenho como fazer para vocês de graça mais. Então, a gente, às vezes, precisa fazer essas coisas para as pessoas entenderem que aquele tempo eu poderia estar descansando.
Eu poderia estar lendo um livro, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas simplesmente eu doei o meu tempo para o crescimento daquela organização e aquela organização não aproveitou aquilo. Porque existem organizações que elas precisam pagar para elas darem valor, o que é uma coisa péssima. Péssima. No entanto, a gente, enquanto profissional, por que eu não me sinto mercenária? Porque eu posso participar de um evento como esse, que vai ter gente aqui que quer aprender. Porque eu posso participar de um evento no Observatório do Clima que as mulheres adoram, choram, elas vão ali com afinco. Porque eu posso, as minhas horas voluntárias, eu posso empregar para locais que são realmente vão aproveitar aquilo direito, sabe? Então, por isso que eu trago essas questões, assim. E aí a gente pode estar assim, né? Ó, compra uma roupa maravilhosa no brechó, compra um artesanato lindo, da parente. E aí você vai fortalecendo o que você acha que é importante com esse recurso que te aportaram, né? Vai cuidando de você, vai cuidando do ambiente, vai lá. Por exemplo, eu preciso, a Júlia conhece, cuido de 42 animais resgatados. Então, vou lá na associação de mulheres que eu participo, estou lá fazendo o meu trabalho, não me pagam, mas assim, o meu conhecimento que eu estou vendendo por um preço bom, ele está custeando o meu padrão de vida, então tá bom. Então, eu consigo ter outro tempo para estar fazendo as coisas que eu considero importantes. Isso. E as pessoas, né, assim como as instituições também. Eu tenho uma grande amiga que não mora aqui em Palmas, mas vem em Palmas regularmente, ela é profissional liberal. Ela fala assim, Júnia, aqui em Palmas as pessoas só dão valor se eu cobrar. Outros lugares, ela já teve em vários lugares, na Europa, em outros estados, e ela fala, aqui em Palmas, se eu fizer de graça, as pessoas não dão valor. Não, não dão. É o status, né? Existe um status associado ao pagar, que o que é bom é só para quem pode pagar. Se eu coloco um bom serviço meu, gratuito, acessível a quem não pode, se eu coloco no mesmo bolo para pensar, eu vou fazer, né? Eu sei que uma pessoa tem ali a sociedade de Palmas, sei lá, tem grana, eu vou fazer tal coisa. Dificilmente alguém que tem grana não vai dar valor, entendeu? Porque é o status. Querem estar em ambientes que eles acham que só porque eles estão lá por causa tem uma relação com o dinheiro mesmo. Isso é terrível, mas acontece mesmo, muito. Maravilhosa. Nossa, respirando, 1, 2, 3, muitas fichas caíram. Amei, amiga. A Renata quer perguntar alguma coisa, quer contar algum caso? Quero. Quando eu comecei a trabalhar, Renata, eu trabalhei numa mineradora, inclusive. Não trabalho nunca mais. E assim, eu fazia resgate de fauna e flora. E era muito difícil, porque os homens não queriam me obedecer. Já passei por isso. Não é?
Eles não querem obedecer a gente. E sem falar do assédio também, né? Da falta de respeito que existe no campo, tanto pelos homem em geral, pode ser subalterno ou superiores, nesses empreendimentos onde tem muitos engenheiros, né? Então, assim, a gente sofre de todos os lados e o trabalho de resgate é pesado, já fiz também. Ainda mais, assim, quando mexe com impacto ambiental, a gente fica bem, assim, dolorida, né? Desmatamento, todas essas questões, assim. Eu acho que o trabalho que eu fiz com menos impacto, assim, de empreendimento foi construção de rodovia, mais hidrelétrica, bem pesado também. É muito pesado, muito. Eu não consigo mais trabalhar assim, né? Eu consegui sair da mineração logo cedo, e aí eu falei bem assim, eu vou embora. Fui embora para o exterior, estudei inglês, falei, só vou voltar para o Brasil, só vou trabalhar em ONGs. Desde então, estou. Mas saí da minha área, assim, trabalho com mudanças climáticas. Mas é um trabalho... os homens não respeitam. Eu sofria muito, porque eu ia lá e eu resgatava serpentes. E aí eu falava assim, vocês não conseguem capturar uma serpente, vocês não são homens. Eu sempre fazia isso com eles, então eles se sentiam intimidados quando eu fazia isso. E aí eles passavam a me respeitar. Era sempre, eu tinha que fazer esse papel, porque dificilmente alguém não tem medo de serpente, né, de cobra. Verdade. E era assim, mas diariamente, né, a gente que ocupa esses lugares, tem muitos homens na biologia, é uma luta diária para a gente ser ouvida, ser respeitada, né? Eu costumo sempre usar a técnica de fazer gracinha, quando eu percebo que as pessoas não estão me respeitando. Como é que é? Faço assim, gracinha. Faço alguma coisa assim, tipo... Eu estava uma vez numa reunião de segurança, e aí eu estava exatamente falando assim, olha, as mulheres estão em situação de maior vulnerabilidade, então a gente precisa construir procedimentos para proteger essas mulheres nesses locais, porque eu andava em local que tinha muito madeireiro e garimpeiro ilegal, né? Local perigoso mesmo para a mulher. E aí eu parei de falar, aí o Felipe, que era o diretor, estava perguntando, mas Eli, vocês se sentem realmente ameaçadas? Aí o meu colega pulou na frente e falou, meu colega homem. Aí ele pegou e pulou na frente e falou assim, mas imagina, isso não é tudo desse jeito e tal e tal. Aí eu falei bem assim, Giovanni, você está disfarçado de homem, então, mas você é uma mulher na verdade, é isso? Então, assim... Mas, assim, são coisas que a gente... Que ironia. E aí, só que eu vou brincando, né? Mas essas sacadas, é óbvio que eu fui desenvolvendo. Então, eu tenho um leque de piadinhas para desmontar esses espaços, né? Mas, assim, tem essa questão da gente ser mulher, ainda tem a questão de eu ser indígena, tem a questão de eu ser amazônida. Então, tudo isso vai se sobrepondo. Quando espaços que eu consigo me comunicar bem como mulher, o meu conhecimento ele é questionado porque eu sou indígena. Então, assim, aí eu sempre tenho uma que eu falo assim, quantos diplomas eu preciso ter para vocês confiarem no que eu falo? Porque eu acho que eu tenho o suficiente. Então, então a gente vai tendo esses leques, e isso tem muito a ver com esse reconhecimento de quem nós somos. Eu não tenho medo, mas eu tive medo por muito tempo de me posicionar e de perder meus empregos. Agora não. Agora eu falo... Eu já me posiciono no início, eu sempre falo bem, se estou aqui porque estou feliz. Quando eu não estiver mais feliz, eu vou procurar outro ambiente para eu trabalhar. Então, é bem... E sempre tem. Quando a gente se valoriza, as pessoas brigam para ter a gente. Verdade.
É isso mesmo. Atualmente eu não faço mais trabalho de campo, né? Eu sou professora da rede estadual e estou de licença para cuidar da Associação dos Biólogos do Tocantins. Ai, que ótimo! Que eu sou uma das fundadoras da associação, estou como vice-presidente e desenvolvo alguns trabalhos voluntários. Inclusive, as suas dicas foram bem valiosas, né? Nesse Você já sentido. coloque no seu currículo isso. Esse cargo aí de vice-presidenta maravilhoso. Pois é, e também tento, né, participar de outros conselhos que envolvem todas as áreas da biologia, assim, como de meio ambiente, né, o conselho de educação, de saúde. Quando eu não consigo abarcar tudo, mas a gente tenta inserir, né, os nossos colegas, pegar uma cadeira para a gente ter voz ativa, para poder falar pela sociedade, né? Já estou vendo outras atribuições. Conselho de Saúde, Conselho de Meio Ambiente, vice-presidente. Eu fiz um curso também de saberes femininos e pretendo trabalhar com mulheres na menopausa, que é a fase que eu estou entrando, né? Climatério, menopausa. Bem-vinda! E conheci a Júnia, eu só conheço a Júnia pelo grupo, né? Estou no grupo de leitura dela, mas nunca participei de uma aula no Telegram. E estou no WhatsApp também, num grupo. Assim, ela é muito conhecida, muito admirada, e as mulheres que estão lá, eu conheço algumas. Aí eu falei, vou aprender com essas deusas aí, né? E eu Tô já muito vi, feliz. Renata, também que tu é uma excelente comunicadora. Eu morro de vergonha de falar em público. Outra atribuição. Eu fico vermelha. Obrigada. Imagina. Muito bom conversar com vocês. Ju, alguém mais? Adriana, Ivanci? Adriana é minha prima, que mora lá nos Estados Unidos. Ah, Fala aí, Adriana. Está no fuso horário? Ai, gente. É a dupla, querem comentar alguma coisa? Já estamos aí nos nossos minutos finais, né, amiga? Nos encaminhando aí para o encerramento. Muito bonita, Não, tá muito bonito. Só apreciando mesmo. Muito esclarecedor. Eu fiquei admirado daqui. Eu falei para o André, nós vindo aqui, cara. Eu falei para o André assim, mulher que tem assunto, e só assunto bom. Tá de parabéns, ó. Gostei demais. Não, e nós aqui com a câmera desligada, porque esse horário é bem complicado para nós. Hora de botar menino para jantar e botar para dormir, menino grita. Mas muito interessante, gostei. Esclareceu muita coisa. Me identifiquei, aí muita coisa também, né, Júnia? Ainda bem que você ouviu, que não vou precisar falar, né? Foi gratificante. Eu dei vários exemplos reais, viu? Mas sem citar os nomes, como boa psicóloga que sou. Muito parecia que ela estava falando. Era eita em cima de bicho. Porque eu falei assim, eu estava comentando aqui com o Ivan, cada tapa na cara, pá, pá. Eu falei, eita. É que a gente às vezes não se enxerga, né? Por causa do sistema, é triste. O sistema é muito cruel.
Depois que a gente começa a se enxergar, a gente fala assim, não, olha, se vocês quiserem, eu sempre falo assim, se vocês quiserem, se vocês podem ter o luxo de me ter trabalhando com vocês, ou não, quem vai perder são vocês. É essa posição que a gente tem que ocupar, quando a gente vai, inclusive, procurar um emprego, ou prestar algum serviço. A minha sogra falou para mim, essa semana, ela falou assim, eu vou começar a te apontar quando eu ver algum movimento de raiz, porque eu venho de descendência negra, né? Então, ela diz que a escravidão ainda tem como é que diz? É muito reflexo nos dias atuais. Então, o sistema é um tipo de escravidão. E eu, como eu tenho essa descendência negra muito forte, aí ela diz que eu tenho alguns pensamentos, tipo, ainda de deixar ser mandado, de querer estar sempre dentro do sistema, coisas desse tipo. A sociedade é muito cruel com as pessoas negras e indígenas, extremamente cruel. E a gente não pode mais calar. A gente vive numa sociedade racista, e uma sociedade que as pessoas brancas têm privilégios. E a gente tem que lembrar elas o tempo inteiro que elas têm privilégios, mas que elas têm uma reparação histórica com a gente. Tem uma dívida histórica com o Brasil, com as pessoas negras. As pessoas mais ricas do Brasil hoje, elas têm dinheiro, não é porque elas eram fazendeiros de café, não, é porque elas eram donos de pessoas que vieram escravizadas dos países africanos, é por isso. O Brasil foi o país que mais trouxe pessoas escravizadas do continente africano. Foram quase 14 milhões de pessoas, sendo que 4 milhões de pessoas morreram nesses navios. E essas pessoas, elas eram jogadas no mar. Existe, inclusive, o Porto de Galinhas, tem muito tubarão por causa dos corpos, porque durante 300 anos, corpos de pessoas negras foram jogadas no mar. Por isso que tem tubarão. Os tubarões se acostumaram a comer pessoas lá. Então, a gente está falando de reparação histórica. Mas você é linda. O que você tem, todo o seu conhecimento ancestral, ele vale muito. Então, lembre-se disso, que você é linda, o seu cabelo é lindo, a sua cor é linda, e que as pessoas brancas têm uma dívida histórica com você. E elas têm que engolir essa maravilhosidade. A minha sogra também fala isso. Fala que eu sou linda. Eu também me acho linda. Mas é isso mesmo, eu agradeço as palavras. É muito bom, porque aqui em casa é eu, descendente de negro, e meu esposo, descendente de índio. Então, a gente acaba vivendo isso, né? Tanto pelo lado de negro quanto do lado indígena. Porque tem uns que acham bonito, mas quer pegar o índio e nossa, um índio, nunca vi um índio na vida, tal. Nossa! E já aconteceu com a gente, comigo e com ele, da pessoa dizer, nossa, tu é índio, tu fala outra língua e não sei o quê, e a gente para assim, para olhar assim, como assim, gente? Aí fala bem se agora eu sou da nova classe, com iPhone e com Hilux, porque porque eu sou indígena, e se eu não tiver trajada, as pessoas acham que eu não sou. Então, oi? A gente é um ser humano, como qualquer outro. Aqueles que vocês conheceram nos livros, esse indígena aí é o indígena que o europeu conta a história. Existem grupos assim, mas a gente já está ocupando as cidades. É isso. É isso, gente. Amei conversar com vocês. Muito. Muito obrigada.
Ju! Ai, uau! A André definiu bem essa noite. É eita, atrás de vixe, como é? Tiro, porrada e bomba. Nossa, amiga, realmente, que escolha feliz foi essa de te convidar para fechar assim com chave de ouro a parte online do segunda edição do Festival Eloá. Uma honra, uma alegria te acompanhar, né? Eu te acompanho desde 2007. Então, tudo que ela falou aí, né, é algo que eu vejo ela falar e não só falar, mas ser, que é algo que me chama bastante atenção. A Andrea está falando da sogra dela, a mãe do Vancy, é uma pessoa que eu gosto sempre de dar esse exemplo, porque é real. As coisas que ela fala, ela vive, e quem acompanha vê. Porque falar é relativamente fácil. Passar da barreira da vergonha, a gente fala. Agora, viver, demonstrar, né, no dia a dia e ter constância. Então, por isso que é muito bonito a gente acompanhar a pessoa, ter essa honra, né, de estar ali assistindo esse florescer da pessoa. Então, eu acompanho o seu florescer. Então, quando eu acho assim, nossa, agora já abriu, ela abre mais, ela vai lá e floresce mais. E aí, uma flor florescida, assim, bem aberta, né? Ela emana muita beleza, muito cheiro, muita vida. Então, te acompanhar pela vida é acompanhar isso, você gerando muitas vidas e mostrando que tem muitas formas de servir a vida, de gerar vida. Então, gratidão, gratidão. Isso ainda vai reverberar um tanto, né? E vamos dar notícia para ela, hein, gente? Como é que reverberou? Sim, vou querer notícias depois, viu? Gente, um beijo, Júnior. Obrigada pelo espaço, obrigada a vocês pela escuta, André, Ivanci, Renata. Obrigada por tudo. Seu espaço especial, e a Júnia muito especial para mim, uma grande profissional que eu adoro. Me ensinou muito. Ela eu só vou seguindo o caminho. Beijo, gente. Beijo, gente. Boa noite. Gratidão, Boa viu? noite. Todo mundo que está aqui ao vivo, quem passou, saiu, quem não abriu a câmera, né? Cada um com a sua particularidade. E quem vai assistir gravação também, uma alegria a gente seguir juntinhas. Beijo. Beijo. Boa noite, bom descanso. Gratidão, Ellen.